tarde, né? Mas a gente vai dando início, então eu vou estar começando mais um programa, Luz Cultural, e hoje pelo Facebook do programa vamos estar conversando com um filho ilustre de Osasco, o rapaz, ou o adolescente, mas eu prefiro dizer o rapaz, que saiu do Brasil, deixou a família e foi se aventurar como terceiro guarda-costas de Michael Jackson. Eu gostaria também de abrir um espaço aqui e agradecer a Maison Donani pela essa linda camiseta que me enviou para fazer o programa, que é uma minha apoiadora cultural, e o Templo Rio Azul, que tem me ajudado muito para fazer e botar de pé as lives e fazer todo um trabalho nessa pandemia. Então, eu agradeço meus dois apoiadores. Mas vamos começar então, Jair. Vamos sim. começar essa live. E eu vou começar fazendo uma pergunta que eu já fiz, mas vou voltar a fazer. Estar no lugar certo, com pessoas certas e na hora certa, é o que te levou a chegar ao Michael? Sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida, E, né? Além disso, estar preparado também, né? tá. E você está. Então, mas isso nós vamos conversar daqui a pouco. Porque a sua trajetória de vida começa, né? Claro, quando você nasceu, é lógico, mas de trabalho aos 16 anos numa oficina mecânica, por quê? Já você queria ter as tuas coisas, queria ajudar a tua família, queria ser independente. Por que você foi trabalhar numa oficina mecânica aos 16 anos? Era um amigo da minha mãe que acabou me convidando, né, para ir trabalhar na oficina e associado com a necessidade, bem como pelo fato de querer uma independência financeira, né? Como todo jovem, adolescente na minha época, gostaria de ter um trabalho assim. E foi para isso que eu aceitei e segui essa carreira aí de mecânico. Aprendi muito, aprendi principalmente com o dono da oficina, que é uma pessoa maravilhosa. Ele praticamente foi meu pai, né? Na instrução, me ajudou bastante, me orientou, porque a partir do momento que meus pais eram separados, né, divorciados, ele foi uma peça muito importante na minha vida, na minha orientação como homem mesmo, né? Foi muito importante. Certo. E a Na profissão também, né? oficina, sim, e na oficina você fazia exatamente o que com 16 anos? Fazer de tudo. Era ajudante na oficina e fazer de tudo. E ao longo dos anos, né, que eu fiquei lá, eu aprendi muito sobre mecânica, né? A mecânica de Tá, automóveis, eu aprendi bastante coisa. Mas tá. acima de E a tudo, como eu partir... disse, Hum, acima de tudo, como eu disse, o que foi mais importante no meu aprendizado foi a minha estrutura como pessoa, né? É muito boa. muito boa. E a partir de quando, de que idade você resolveu fazer curso ou trabalhar como segurança aqui na empresa, que no caso depois foi com, ou você trabalhou antes, ou você trabalhou no período que a empresa foi chamada para dar cobertura à equipe do Michael Jackson? Eu acho que eu estava com em torno de 19 anos quando me inspirou uma imagem que eu vi dentro de um Uhum. shopping aqui em São Paulo. Eu vi o empresário, o falecido Antônio Emílio de Moraes. Ele estava com a equipe de guarda-costas dele. Eu vi essa equipe saindo com ele do elevador, que me chamou muito a atenção. E a partir dali Uhum. eu fiquei apaixonado pela profissão. E aí eu Tá. segui em frente, busquei cursos, tudo, e comecei
atuar nessa área após participar de diversos cursos, né? Que me Perfeito. habilitasse para essa profissão. Para essa profissão. Mas, no caso, você começou como segurança, não como guarda-costa, né? Ou não, você já começou como Não, já guarda-costa comecei mesmo. como guarda-costas. Já comecei como Aqui no guarda-costas. Brasil. Aqui Aqui no no Brasil, Brasil. aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Tá, mas e trabalhando para essa empresa, que no caso foi contratada para dar apoio para a equipe do Michael, ou você trabalhou numa antes? Não, eu trabalhei nenhuma antes. Comecei a trabalhar antes aqui. Aí quando, nessa situação, quando o Michael teve a oportunidade do Michael vir para cá para o Brasil para fazer o show em São Paulo, eu fui convidado para participar da organização da segurança dele, né? Fazer parte da equipe. Uhum. Eu comecei a trabalhar e participar dessa equipe aqui no Brasil, né? Que começou aqui no Brasil, começou essa segurança que foi formada para dar o apoio para a segurança dele quando ele chegou para fazer o show. Para fazer o show. E quando eu comecei, eu falei estar certo no lugar certo na hora certa, para quem está aí para entender, é que quando você estava num hotel, né, onde o Michael se hospedou e toda a equipe, mas você estava dentro de uma sala, né? Quer dizer, você só estava num monitor controlando entrada, saída, fãs, paparazzi, que naquela época tinha muito, e repórteres e tudo. Você estava ali. E por que que o teu chefe da segurança foi lá com outro rapaz, te tirou, e aí que começou a tua trajetória, né? Porque ele te colocou na porta da suíte do Michael para dar apoio para a equipe, porque você falava bem inglês. É isso? Na verdade, o que acontece? Como tinha a separação de formação de equipes, ou seja, cada um ficava designado a tal função naquele momento, e a minha foi ficar realmente dentro de uma sala de monitoramento que era dentro do hotel, e lá, dali eu começava a passar as informações para a equipe que foi escoltar, buscar ele no aeroporto, que era a polícia local, e também a equipe de segurança que estava dando apoio no hotel. Então, fazer esse elo de ligação, de comunicação entre eles. E aproveitando que tinha a emissora, a Rede Globo, né? Ela estava transmitindo ao vivo, desde do pouso da aeronave até o trajeto dele para o hotel. E conforme eles iam transmitindo ao vivo, eu estava repassando para as duas equipes, né? Tanto a que estava local, Certo. quanto a que estava escoltando ele. E aí, passando todas as Ah, informações. Nisso, eu acompanhei, vi toda essa imagem, toda essa trajetória, o Marco saindo do carro, entrando no lobby do hotel, pegando o elevador, acessando o elevador, subindo e indo para a suíte. Então, foi uma coisa muito louca, né? Aquela movimentação. Mas para foi mim muito causou louca. também Oi? causou, naquele momento, confesso para você que me causou uma certa frustração pelo fato de, Ah, poxa, eu estou vendo o Michael aqui perto, estou fazendo parte da equipe que está protegendo ele e não vou ver. Aí eu que fiquei você meio, estava na sala. exatamente, porque eu estava perto, mas ao mesmo tempo longe, né, distante, só olhando pela. Sim. Aí, E aí quando passou um período, aí eu recebi uma ligação que era meu chefe perguntando, confirmando se eu falava inglês, né? Aí falei que certo. sim, tá? Aí ficou quieto, falou, só um minutinho. Passou um período, uns 10, 15 minutos, aí ele chegou com um outro colega, ele falou, gente, me acompanha e o colega vai assumir aqui agora. Aí no caminho ele me falou onde que eu ia ficar. Eu ia ficar na porta da suíte, né? Mas primeiro ele me apresentou ao Certo. chefe de segurança, me apresentou ao Do chefe de Michael. segurança, exatamente, o americano. Aí
o chefe de segurança, a partir desse momento, ele começou a tomar frente e falar tudo o que ele queria de mim. Inclusive ficar na porta da suíte e fazendo esse elo de ligação entre ele e o chefe da polícia local aqui. Local. Perfeito. Aí foi essa comunicação. E aí foi essa comunicação. Bom, aí você ficou nessa comunicação, rolou o show, você foi pro show, tudo beleza, tal, a turnê terminou, foi embora. Né? Porque se eu não estou errado, você até pode me dizer isso, a turnê parou aqui, ele foi embora para os Estados Unidos, desmanchou a equipe, e aí quando eles fizeram uma nova formatação da equipe, foi quando você recebe o ilustre telefonema do seu Bob Jones. Para quem não sabe, na época o Bob Jones era um empresário do Michael, né, por muitos anos, e te convidando. Como é que você... Aí eu vou vir com duas perguntas aí. Como é que você ficou neste momento, quando você recebe um telefonema direto do Bob Jones, que eu acho que você nem ia imaginar sobre esse convite, e como é que foi essa tua trajetória, entendeu? Assim, você, acho que tinha o quê? 23, 24 anos, por aí? Você largar a família, ir para um outro país, outra língua. Como é que você fez isso? Como é que você armou com a tua família e com a tua cabeça para ficar longe da família e se aventurar numa coisa que você não sabia se ia dar certo ou não? Mas primeiro me diz, como é pra gente, né? Como é que foi esse telefonema? Como é que você ficou? Quando eu recebi essa ligação, eu recebi uma chamada, né, pelo rádio informando que tinha uma ligação para mim, que era no pessoal dos Estados Unidos. Quando eu atendi, a secretária falou, né, se identificou e falou que o Bob Jones iria falar comigo. Até então, eu imaginei que fosse alguma coisa que tivesse esquecido, iria passar alguma comunicação para mim, para repassar para outras pessoas, né? Mas quando ele falou, ele expôs a situação, falou que havia uma boa parte da equipe havia sido demitida, porque por conta de um processo que entraram uma ação trabalhista contra o Mike. Certo. E aí ele chegou e perguntou se eu gostaria de fazer parte da equipe de guarda-costas do Mike. Na hora, eu confesso para você que na hora minhas pernas tremiam. Mas, sim, lógico, evidente, eu aceitei. Claro. Mas foi muito, foi impactante no momento para mim, não tem dúvida. Eu imagino que jamais você ia imaginar, porque já tinha passado 2 meses, né? Da turnê do Michael aqui no Brasil, né? Um pouco mais? Tinha passado uns 3, 4 meses. Porque ele interrompeu e depois que você foi, você veio com ele já para a Argentina, né? Para terminar a turnê. Mas antes de você responder, como é que foi isso na tua cabeça, com a tua família? Você diz, eu vou, Michael, não sei se vai dar certo. Você ficou em dúvida, tua família te deu força? Como é que foi essa ida para lá? Não, a família deu todo o apoio, sem dúvida, né? Eu acredito que qualquer outra família daria o apoio. Sim. E isso foi muito importante. Fui com medo, sim, eu acho que é natural esse medo do desconhecido, mas eu tinha que viver isso. Eu tinha que encarar isso. Era uma experiência surreal naquele momento para mim. Né? Eu não imaginava. E única, já né? conseguia imaginar e única. que fosse fazer parte, né, dessa equipe, uma equipe tão respeitada, né, na verdade, nesse mundo de guarda-costas. Era uma equipe muito respeitada e desejada. Eu acho que da minha profissão na época, todos, evidentemente todos, não só da minha profissão, como de qualquer outra profissão, gostaria de fazer uma turnê, 2 turnês, como eu fiz, com o Michael Jackson. Então, eu também, até para carregar as malas dele de graça. Então, mas naquele momento, o que eu vivi ali foi surreal, mas eu estava vivendo.
Sim. E, Jair, você já foi direto para ser o terceiro guarda-costa do Michael? Ou lá eles te disseram, "Ah, você vai ser, ou você já sai daqui sabendo? E que momento, eu não sei se foi a pedido deles, ou você, para se aperfeiçoar, você passou pelas academias de polícia? Você fez Los Angeles, né? Você fez academia de polícia em Los Angeles, academia de polícia no México, não foi isso? Foi a Não, não, pedido deles ou não? não, tudo a pedido deles, por determinação deles, né, da Certo. MJJ, que eles que organizava isso, né, o treinamento não só para a equipe de seguranças, para todos os outros departamentos, né, que fosse seguir a turnê, e músico fazia treinamento de um lado, nós fazíamos do outro, e no nosso caso a gente fez pela polícia, né, polícia de Nova York, fiz pela Guarda Sim. Suíça, a, a Guarda Suíça, que todo mundo sabe, é a guarda, a segurança, que faz a segurança do parque, Uhum. e foi esse curso que eu fiz, E que tudo momento, patrocinado por eles. por eles, que é ótimo, e em que momento você, ou a pedido deles, ou você resolveu fazer a SWAT? Conta pra gente como é que é essa passagem com você na SWAT. Você foi lá, fez uma especialização, qual esse envolvimento teu com a SWAT na profissão? Não, na verdade não foi com a SWAT, né? Hum, Era uma célula da polícia de Nova York, que tá. diferente da SWAT. Mas eles têm o mesmo preparo, o mesmo treinamento que a SWAT. E a É o SWAT. mesmo E esse segmento. preparamento foi o quê? Uhum, tá, Hein? um segmento. E essa preparação foi como? Foi sobre o quê? Não, Sobrevivência, sobre resgate? tudo voltado à parte de segurança pessoal, de Ah, proteção pessoal. segurança pessoal, de Exatamente. proteção pessoal. Quanto tempo você ficou nesse curso? Nesse curso, É. esses cursos são muito rápidos, né? São cursos rápidos, dá Uhum. em torno de 15 dias, mais ou menos. Salvo engano, Eles têm foram uma carga 15 horária. dias. Tem Bom, uma mas carga horária. já são 15 dias, né? Sim, De, sim. de especialização, que é Sim. maravilhoso, né? Uma experiência única, né? Por exemplo, da E, Guarda Suíça foi um workshop, foi de 5 dias, 7 dias. aham. E me Mas diga uma coisa, só que com muito conteúdo, né? com muito conteúdo, 5 dias, mas me diz uma coisa, e qual foi que também nada, tudo é flores, né? Qual foi o perrengue lá no México, que você conta no livro? Tipo, No México, antes que ele responda, eu quero dizer que nós estamos já negociando com algumas editoras. Ele vai estar lançando o livro, nós vamos estar a RC10 em parceria com o Jair, nós vamos estar lançando o livro dessa trajetória dele, contando desde a infância, dos 16 anos, depois tudo isso que nós estamos resumindo aqui. E, dependendo da pandemia, nós vamos fazer uma exposição do arquivo pessoal do Jair, ou presencial ou online. Tá? Esse era um recadinho que eu queria dar, que a gente, eu acho que em breve, nós vamos estar aí já divulgando a editora, que é onde será lançado o livro. Mas, por favor, responde aí, Jair, a pergunta que ficou no ar. no México, o que aconteceu? Antes de ir, antes de ir para o México, eu tentei ir para os Estados Unidos, né? A determinação que eu fosse para os Estados Unidos. No entanto, eu recebi 3 vistos negados. Nossa, Aí resolveram fazer um teste comigo fora do país. Aí resolveram fazer no México. Eu fui para o México. Só que chegando no México, no Thunder, apesar de ter documentação, ter tudo, visto,
eles viram o meu passaporte e viram que tinha visto negado para os Três. Estados Unidos. Uhum. Aí deduziram que eu fosse para o México para passar a fronteira para poder ir para os Estados Unidos, né? E Um por conta imigrante disso, legal, né? Um exatamente, imigrante seria um legal. Uhum. por conta disso acabaram me detendo numa delegacia lá, foi um fuzuê lascado. Eles, eles me, eu fiquei detido durante umas 12 horas lá. Nossa. Eles iam me deportar para o Brasil no mesmo voo que eu cheguei, eu iria retornar para o Uhum. Brasil. Aí um funcionário da companhia aérea, ele conseguiu pegar por mim, porque eles tinham que manter distância, né? Eu consegui passar o telefone da MJJ para ele, e ele, durante esse período, aí começou a ligar, ligou para todo mundo, conseguiu aí começar a movimentação. Lá dos Uhum. Estados Unidos, o pessoal no México, que já estava no México, que eu iria encontrar o Certo. pessoal já no México, e começaram a fazer toda a movimentação. Quando faltava aproximadamente uma hora para a minha deportação, eles receberam uma comunicação do ministro da Segurança pedindo Nossa. para me liberar. E aí me colocaram num jato da Força Aérea Mexicana, me colocaram e me levaram. Eu estava na cidade do México, aí me colocaram no avião e me levaram para Acapulco. Aí foi um tratamento totalmente diferenciado, né? Ah, Tudo mudou, o tratamento VIP, né? Aí foi o tratamento. mudou Mas completamente. mudou, porque imagina, né? Todos esses telefonemas, tudo, então o mínimo que eles poderiam fazer, né? Mas esse problema de visto para os Estados Unidos, México, sempre tem a gente enfrenta algumas dificuldades, mas graças a Deus que tudo se encaminhou. Aí você veio, antes disso você já tinha vindo com ele, ele não tinha vindo feito a turnê aqui na Argentina, né? Porque tinha parado a turnê, né? Não, Antes de você. O México foi o primeiro lugar que eu fui, porque eu fui na condição de fazer um teste, né? Uma experiência para ver se Tá. eu, como seria o meu desenvolvimento fora do Uhum. Brasil. Perfeito. A ideia inicial foi isso. Aí então, como o Michael foi para fazer uma entrevista lá, para divulgar a próxima parte da turnê, então fui para Uhum. lá. Fui para o México, do México, nos separamos. Depois de ficar todo o período lá, eu acompanhando, aí chegou no aeroporto, nos separamos. Eles foram para os Estados Unidos e eu voltei para o Brasil. Certo. Passado um período, aí eu recebi novamente a ligação, me convidando para Certo. fazer parte efetiva da equipe de guarda-costas. Aí foi quando eu fui para os Uhum. Estados Unidos, aí deu tudo certo, aí começou. Aí onde eu fiz Aí. a segunda parte da Dangerous Tour, que foi que ela Uhum. tinha todas as turnês eram divididas em duas partes, né? Dois Certo. períodos. Fazer o primeiro período, aí parava para um descanso, aí voltava para o segundo período. E eu fiz o segundo período da Dangerous Tour. Aí futuramente Aí aí eu fiz a History Tour inteira. que começou em Praga, né? É A isso? History Tour Essa começou na segunda cidade turnê. de Praga, em Budapeste. Isso, em Budapeste. Não, e é muito legal. E Jair, nessa trajetória assim de você, né, passar por tudo isso, entrar na segunda parte da turnê da Dangers, e aí você já engata na segunda, né? Te chamam, você vai para a segunda. Como é que passava algum filme na tua cabeça? Tipo, nossa, antes eu, né, comecei numa oficina mecânica, depois fui trabalhar como guarda-costa, tal, mas passava um filme na tua cabeça ou não? Assim, você se congelava e é só a atenção naquele trabalho que você tinha que fazer, que era ficar de olho, proteger, porque, né, era
maior rei do pop, né, que você estava trabalhando. Esses momentos eu tinha, evidentemente eu não tinha no momento que eu estava trabalhando, efetivamente trabalhando. Certo. Mas quando eu chegava em casa, ou no quarto do hotel, no meu momento de descanso, evidente, nossa, eu pensava, relembrava do meu passado, pensava na minha família, pensava em todos que estavam aqui, pensava na minha história, isso acontecia muito. Eu imagino. Agora nós falamos agora da turnê e da parte que você entrou, mas vamos voltar aqui, vamos vir aqui para o Brasil, quando ele veio gravar o videoclipe. Eu acredito que você foi uma parte fundamental, assim, mas na parte de coordenar, de cuidar, de saber os pontos, de estar no Rio de Janeiro, na Bahia, para a gravação do videoclipe, né? Mas tem também uma, que até você me responde, mas vamos dar uma descontraída, nos fala, e eu dou risada, mas não posso dar risada, mas tudo bem, é de rir. Meu, você quebrou o óculos do Spike Lee, um Ray-Ban. Ele não pode rir, realmente. mas em que ele ficou louco com você. Foi totalmente acidental. Eu cometi várias gafes trabalhando com o Michael, né, na verdade. É E mesmo? uma delas foi essa, né? E nós estávamos no aeroporto de Salvador. Uhum. Tem uma, no aeroporto de Salvador, para quem conhece, sabe que tem uma sacada de frente Certo. para a pista, né? Da pista de pouso e Uhum. decolagem do aeroporto. E a aeronave do Michael, a nossa aeronave, pousou próximo a essa sacada. Relativamente próximo, né? O Michael desceu, aí teve aquele alvoroço, ele desembarcou da aeronave, aquele alvoroço todo. Na pista tinha bastante convidados, bastante pessoas autorizadas ali, mas ao mesmo tempo tinha gente na sacada, os fãs dele estavam todos nessa sacada. Certo. Não, o Spike Lee deu a ideia para ele se aproximar dessa galera que estava ali na sacada, né? Nisso o Michael foi correndo de frente com o pessoal. Só que aí eu não lembro, eu acho que foi um oficial da aeronáutica que estava responsável ali naquele momento. Ele chegou em mim e pediu para que eu falasse para o Michael que é perigoso se aproximar, porque algumas pessoas poderiam pular dessa sacada, né? Sim, fã, Ele pediu para enlouquecidos, né? a gente tomar uma outra direção. Ele me Tá. orientou para a gente tomar uma outra direção. Quando eu passei para o Marco, estava passando para o Marco, eu não vi o Spike Lee estava na minha direção. Eu fiz com o movimento, movimentei o meu braço com muita força para apontar a direção que a gente tinha aqui. O Spike Lee estava, ele se aproximou muito do meu lado direito e eu não tinha percebido. E eu acabei dando um soco nele, sem querer, dei um soco nele, quebrou o óculos, derrubou o óculos. Eu não sabia o que fazer. Aí eu pedi desculpas, tudo, mas aquela agitação, aquela correria passou, mas ao mesmo tempo ele ficou muito irado comigo, muito irado. Durante a gravação do clipe toda, tanto na Bahia, em Salvador, quanto no Rio de Janeiro, eu via no olhar dele de reprovação a minha pessoa, toda vez que eu me aproximava. Mas não tinha jeito. Tanto que na foto que está no livro, quando você foi fazer a foto com ele, ele virou o rosto, né? Virou o rosto. Mas eu pedi desculpas, né? Infelizmente foi Sim. um acidente, mas ele também tinha o direito de ficar com raiva ou não, mas eu nunca imaginava que eu fosse agredir o Spike Lee e sem querer acabei aqui. Mas essa está no livro, essas e outras estão no livro, essas histórias, e o pessoal vai dar muita risada. Agora, você, né, brasileiro,
guarda-costas do maior rei do pop, você voltando ao teu país. Como é que você viu isso, Jair? Ou como é que você vê? Deve ter sido Eu uma me sinto. emoção, aquela gravação toda, aquela movimentação. A Glória Maria, inclusive, quero aqui, né? Eu sei que não sei se ela está vendo, mas ela mandou quer pedir para alguém assistir. A Glória Maria, eu estive com ela em São Paulo, porque o Jair tem uma foto com a Glória no aeroporto. Foi em Salvador a foto que vocês fizeram, Jair? Não, aquela foto foi no aeroporto do Rio de Janeiro. No aeroporto do Rio de Janeiro. E a Glória Maria, maravilhosa, cedeu gentilmente, autorizou, temos tudo autorizado por ela para ser publicado, que já está no livro, né? Fizemos um texto e ela autorizou para publicar no livro. Mas, Jair, você deve ter sido não, você foi muito importante nessa trajetória do Michael no videoclipe aqui, até por você ser brasileiro, certo? Eu não vejo dessa forma. Eu apenas fiz o meu trabalho, né? Evidente, mas eu não vejo dessa forma. Facilitou bastante na comunicação com o meu chefe, Sim. com a polícia local, facilitou bastante a comunicação, isso sem dúvida. Eu Mas vejo nessa parte da comunicação mesmo, né? sim, A sim, sim, comunicação de foi importante. Em relação à segurança, foi sim, ajudou bastante. beleza. E ele, como ele era com vocês aí? Você tinha um relacionamento de trabalho com ele direto ou só quando ele ia fazer algo? Ele sabia da família de vocês? Ele conversava? Como é que era o dia a dia com ele? Ou na turnê, né, em turnê, ou no dia comum, normal? Não, ele era uma pessoa excepcional, totalmente diferente, totalmente aquém do que a gente imagina, possa imaginar de um popstar, de uma pessoa do nível que ele era. Sim. Michael, ele tinha uma simplicidade fora do comum, fora do comum. Ele é uma coisa, eu sempre faço essa comparação com muitas pessoas que eu trabalhei no Brasil, com ele. Uhum. Para você ter ideia, nós estávamos, por exemplo, aguardando ele no próximo ao carro, na casa dele. Uhum. Ele vinha, ele vinha a nossa direção, ele cumprimentava um por um do segurança. Eu pegava na minha mão, todo dia, pegava na minha mão e perguntava como eu estava, como meus filhos estavam. Então, ou seja, aqui, eu acho que cada um, respeitando cada um. Mas aqui, para algumas pessoas, as pessoas olhavam nos nossos olhos, olhavam para nós e nem bom dia dava. Então, vindo, Sim. comparando, colocando esse peso do Michael Jackson, a importância que ele De tinha no um popstar, né? Um ele popstar, tinha né? uma Que não vai importância, ter ele outro. não tinha uma importância é, só aqui no Brasil ou só nos Estados Unidos, ele tinha uma importância no mundo. E até hoje, né? Até hoje tem um legado aí enorme. E Não, ele sempre passou essa humildade como pessoa, sabe? Totalmente diferente do patamar que ele era. e é além de ser um artista, um compositor, um bailarino, né, ou um dançarino excepcional, ele foi um grande empreendedor, né? Naquela época que a gente nem falava em empreendedorismo nem nada, para mim ele é o grande empreendedor negro, né, do mundo, além dele ser um grande popstar, assim, que ele toca aqui em casa, fui ao show dele, gritei também, fui fã. Por quê? Ele foi o primeiro negro a ter uma música tocada na MTV. Porque na MTV, principalmente aqui no Brasil, no Brasil e no mundo, música não entrava. Ele revolucionou o videoclipe.
E o cara dançava maravilhosamente bem e cantava, né, Jair? Então, assim, hoje em dia, que tem vários empreendedores negros e não negros, mas o Michael, ou eu estou errado, ele, para mim, ele foi o primeiro. Porque eu não lembro de outro artista, eu não lembro, desculpa se eu estiver errado, mas eu não lembro de um outro artista que pegou assim, que foi o primeiro, que foi empreendedor, que eu acho que não. Você tem algum conhecimento, gente? Eu acho que, principalmente nesse mundo musical, ele foi pioneiro, sim, em diversos pontos, né? Diversos pontos ele foi, tantos, não só pela cor, mas pela música, pelo trabalho. Ele administrava também, ele administrava a Uhum. carreira dele de uma certa forma, com uma maestria enorme. Não é à toa que ele se transformou em quem ele se transformou, né? Porque ele tinha, sim, uma equipe enorme à disposição dele, mas a maioria, estou falando pelo período que eu trabalhei, que eu Certo. vivenciei, presenciei, ele direcionava muito a gravação de clipe, é, os ensaios, ele que direcionava, ele que conduzia, sem o apoio de diretores, tinha o apoio de diretores, mas muitas vezes não precisava, porque ele mesmo ele seguia. E não só na hora da atuação dele, mas ele também administrava de forma administrativamente a burocracia, ele fazia muita coisa também, dependia dele. E ele conduzia de uma forma que era excepcional. Somente nas turnês que você fez, ele participava das reuniões de vocês ou não? Vinha uma outra pessoa, sentava o chefe da segurança, ou ele também entrava também nessa parte da segurança, ou ele não se metia? Isso aí já Não, era não, uma isso outra não. equipe. Aí já. Ele não se envolveu. A única coisa, quando tinha todas as preparações da turnê, Certo. a gente acompanhava ele, né? E ele participava assim da reunião com os músicos, com os diretores, aí fazia essas reuniões entre eles, né? Diretores da Uhum. MJJ, né? Mas Certo. quanta gente não Ao se envolveu. esquema de toda a segurança. Vocês faziam com o chefe da segurança, todo o mapa, Chefe, todo. exatamente, Que, tudo é, que, pelo responsável da segurança. que deveria ser umas reuniões bastante tempo, né, para poder coordenar tudo, né, Jair? Sim, nós tínhamos reuniões não só voltadas à segurança, né? A gente tem, para você ter ideia, a gente praticamente a cada 15 dias, um sábado sim, outro não, a gente fazia reuniões, mas com todas as equipes envolvidas de uma turnê, da turnê, os responsáveis, porque a gente tínhamos que ter esse entrosamento para saber Certo? como seria a turnê, né? Então isso fazia parte de umas reuniões mistas, né, de departamentos para Uhum. saber o desempenho, como seria o desenvolvimento da turnê ao longo dos anos, do período, né, da turnê. Perfeito. E, Jair, agora a gente, né, é difícil não tocar nesse assunto, né? A segunda turnê, ele interrompeu por causa de várias manchetes na época, né? Os fakes que saíram sobre ele em parte da pedofilia, né? Que inclusive agora o rapaz perdeu de novo, e o outro também já falou que não aconteceu nada e já foi provado na justiça. E você acredita que por causa disso a segunda turnê não chegou ao Brasil e em outros países também? Sim, a acusação foi uma acusação muito séria, né? Sim, Uma acusação dessa abalaria qualquer um de nós, não tenha dúvida. sim. Ele como pessoa não seria diferente.
e estava em risco a liberdade dele, além do nome que já tinha sido jogado ali, tá, posso dizer dessa forma, jogado na lama, né? Uhum. Mas isso mexe, sim, mexeu muito com ele, mexeu com a estrutura ao longo do tempo, a gente via, né? Que ele era uma pessoa muito feliz. Né? Eu sempre via É ele mesmo? sorrindo, sempre via ele sorrindo. Quando estava com a gente, ele sempre estava sorrindo. Eu, eu sempre via um ar de felicidade. Mas aos poucos começou aquele ar de felicidade começou a diminuir, começou a cair. Foi meio que natural pelo que ele estava passando, né? E isso influenciou, sim, Uhum. influenciou bastante no encerramento, né, da turnê. Tanto É. que depois do Ó, processo, tudo, eu hum, já não estava mais fazendo parte da equipe, mas ele tentou fazer outras turnês, né? Mas só que sem uhum. êxito. Ah, tá. Eu vou agradecer. Entrou agora aqui na live, ó, tá dando boa noite. A minha querida amiga, parceira e a Deise Nunes, a nossa primeira Miss Brasil Negra, entrou agora aqui na live. Que Obrigado, prazer, Deise, que pela honra, participação. que honra. Quando Oi, é uma honra e super batalhadora. Eu acho que a gente precisa reverenciar sempre essa mulher, porque ela foi uma batalhadora e uma empreendedora, que naquela época também, né? Foi lá na frente, botou a cara e falou, vou, e se tornou a Miss Brasil. Obrigado, Deise, pela força, pelo apoio. Se você quiser fazer alguma pergunta para o Jair, por favor, fique à vontade. Você sabe que aqui na XC10 você manda. Uma grande E representante, né? sim, que prazer estar aqui com vocês. Obrigado, nós também. É uma grande representante, maravilhosa. Mas, ô Jair, e como é que foi você acompanhar essa gravação do videoclipe, tanto no Rio de Janeiro, no Morro da Dona Marta, e na Bahia com o Olodum? Foi. Não, nós já estávamos, eu já estava habituado, né, com toda a agitação de fãs, tudo. Você já Eu já estava com ele estava há quanto tempo já? e aqui no Brasil foi até mais fácil, né, porque eu É estava no mesmo, meu, Jair? eu estava no meu país, né, então também foi mais fácil, mais tranquilo e mais Uhum. prazeroso, mais E prazeroso. mais prazer. Tá, e quando foi que você e a Glória Maria se encontraram? Não, Que foi ela no, entrou na foi no, equipe, né? foi Ela no, entrou na equipe, foi no né? aeroporto. Oi? No próprio, ela entrou na equipe, né? Ela não acompanhou uma Sim, parte da ela, equipe? ela teve, por ordem do Bob Jones, Uhum. ela recebeu a permissão, sim, de lá no Rio de Janeiro acompanhar, e tanto que ela fez uma entrevista com o Michael, né, uma rápida entrevista, Sim, sim. mas a Glória Maria por si só é Glória Maria, né, não É, dispensa comentários, né, é dispensa uma como. pessoa muito competente no que faz. E foi um É. sucesso a entrevista dela. A presença dela eu acho que foi muito importante também ali naquele momento. Uhum. E assim, e sempre vou agradecer e você grata a ela e você também por ela me receber e liberar a foto para o livro, né? Porque ela é a Glória Maria, ela tinha todo o direito de dizer não, né? E a Glória, Sim, como a Adê está falando, a Glória é referência. E ela olhou, eu lembro quando eu falei com ela no telefone, ela falou, Carlos, eu não lembro, faz tanto tempo, desculpa, lógico, né? A mulher mais viajada, mas eu vou estar em São Paulo, se encontra comigo. E aí eu fui, quando ela olhou a foto, ela falou, não tem problema não. Eu já levei o texto que eu queria, que eu achava legal, e ela falou, tá, só muda isso aqui e tal. Eu falei, então vamos trocar e-mail, autorização por e-mail para ficar tudo registrado. Então, assim, você super, super, super grato à Glória Maria por ter esse encontro e nos autorizar. E, sendo que no livro você tem várias personalidades que você esteve junto, né?
Natalie Cole, como Jean-Claude Van Damme, o Príncipe Albert, que era na folga de vocês deveriam receber vários convites, né? O Michael também, né? Mas vocês deveriam receber vários convites para ir a eventos, a shows, a festas, não é, Jair? Sim, sim. Ah, aproveitando, a Glória Maria foi muito generosa mesmo, né? Em Sim. ceder essa permissão, sou grato a isso. E respondendo, realmente, nós recebíamos muitos convites, né? E a gente aproveitava quando estávamos de folga, horas de folga, se conciliasse, né? Um jantar, alguma coisa, algum evento, nós íamos, aproveitava e íamos. E uma coisa que foi muito, assim, muito diferente para mim foi no momento que foi num jantar que eu estive, na mesma mesa, Glencoe e Jean-Claude Van Damme. Eu jantando na mesma mesa que ele. E ao lado, Príncipe Albert de Mônaco. Então, parei para analisar e foi aquele momento que você falou, poxa, veio de Osasco, sabe? De uma origem, sabe, simples, tudo, e aquele momento, vivendo aquele momento ali, foi uma coisa fora do comum para mim. Não dá para Poder acreditar, né? participar de um... Oi? Não dá Não para entendi. acreditar, né? Não dá para acreditar, né? Você olha... Tinha momento que eu parava assim, eu falei, não acredito que estou aqui com esse pessoal, né? Mas estava. Então, tinha momentos assim que fugia completamente da minha realidade, é onde eu parava e pensava mesmo. Poxa, cheguei aqui. Ó, a Deise está perguntando que nas horas vagas, o que o Michael gostava de fazer? Gostava de cantar. Pelo menos quando eu via, ele gostava de cantar, ele gostava bastante também de videogame. Videogame ele jogava. Eu vi muitas vezes ele jogando videogame, mas a maioria das vezes, principalmente quando estávamos em turnê, ele procurava cantar, dançar. Ele cantava muito durante quando ele estava no quarto. Ah, curiosidade de fã. Você ficou trabalhando de guarda-costa dele até depois, um pouquinho do nascimento do primeiro filho, né? Isso. E aí da menina você já não estava mais, você já estava no Brasil. Não, da menina Da estava menina? ainda. Sim. Ah, você ainda estava também na menina? Então você conheceu os dois filhos dele pequenos? Conheci pequeno. Ou não? Pequeno. Conheceu pequeno. E aí você... Quando o Pedro nasceu, foi no intervalo da turnê e nós voltamos para os Estados Unidos. Tá. Tá. E aí, quando você terminou de trabalhar com ele, quando você parou, que ele parou a turnê, você veio para o Brasil ou você ficou um tempo nos Estados Unidos? Não, fiquei nos Estados Unidos, porque a turnê já estava toda aquela situação, né, do processo, né, processual. Sim. E aí cancelou a turnê e eu tinha um contrato até o final dessa turnê, porque eu trabalhava com ele por contrato, por período, né? E o meu contrato iria acabar no final da turnê. Como a turnê encerrou antecipadamente, aí eu recebi como férias para voltar para o Brasil. Eu voltei para o Brasil, visitar a família, tudo. E nesse período nós recebíamos chamadas para voltar para os Estados Unidos. Quem não fazia, quem não era americano, estava em outro país, voltava para o Brasil, para os Estados Unidos, porque iria reiniciar a turnê. Aí, quando tinha esses rumores, nós voltávamos, começava a ter toda a tramitação, mas aí, num dado momento, cancelava. Parava de novo, cancelava. E foi assim durante quase um ano, nesse vai e volta.
A Maísa está perguntando qual a visão que deve ser do Michael, que o Michael tinha sobre o Brasil, sobre os brasileiros e sobre o Brasil. A Maísa é a diretora de comunicação do SBT. Diretora não. Ela é executiva de comunicação do SBT. E ela está fazendo essa pergunta. Ela está aqui na live, a Maísa Alves. Qual que foi a pergunta? Não, desculpa. Qual a visão que o Michael tinha dos brasileiros e do Brasil? Na verdade, nós nunca conversamos sobre isso diretamente, né? Uhum. Mas quando chegamos no Brasil, a primeira cidade foi em Salvador, para a gravação do clipe. Uhum. Ele estava aparecendo. Eu tive a impressão que ele estava desnorteado de localidade. E ele perguntou para mim, já dentro da van, nós estávamos a caminho do hotel, ele perguntou para mim, gente, que lugar é esse? Aí eu falei, estamos em Salvador. Ele até cantou uma música antiga, né? Mais ou menos assim, que eu gosto da Bahia, I like to back to Bahia. Eu não lembro muito bem quem cantou, quem gravou essa música, não lembro também. Sou péssimo de cantar, deu para ver. Mas ele cantou essa música e eu senti que ele teve muito prazer na gravação. Eu senti ele se soltando completamente. É nítido, até mesmo no clipe, quando ele está envolto da banda do Olodum. Eu vi ele se soltando tanto, ficando tão assim feliz. Ele estava feliz. Não era o Michael que eu conhecia, na verdade, até aquele momento. Era um Michael, uma pessoa diferente, uma pessoa realmente leve ali. E ele estava mesmo. Tipo no uma Brasil, criança feliz, né? Tipo uma muito criança muito feliz. Exatamente. Ele estava muito feliz. Isso estava nítido. Jair, infelizmente, olha, né? A gente tem 1 hora, já são 20h57. Eu não gostaria de perder essa live, né, com você. Te agradeço muito pela confiança de você dedicar para a RC10, para a gente estar esses 2 anos e pouco fazendo essa curadoria. Espero que o nosso projeto de lançar o livro e a exposição, né, que passe tudo isso e a gente consiga fazer. Te agradeço muito por você abrir esse espaço para a gente bater esse papo. Infelizmente, a gente está terminando, que é um pouco, eu vejo muito pouco, porque tem muita coisa para se falar do Michael. Agradeço aqui a Maison Donani, mais uma vez, né, que a gente precisa fazer um merchan, né, dessa camiseta bonita que me mandou para fazer o programa. Agradeço ao Templo Rio Azul, que me ajuda muito nessa parte da pandemia. E a Deise está mandando aqui parabéns, é um trabalho maravilhoso. A minha prima de Porto Alegre, tem a Dionísio Romero, tem a Suzane Florencio, ansiosa para esse livro, está dizendo que está ansiosa para esse livro. Esse livro eu já li, estou fazendo 2 anos a curadoria, e ele está muito legal, muito bacana, muito leve. E esse livro é uma forma de gratidão, né? Sobretudo que ele fez uma mudança na tua vida, né, Jair? Porque se não fosse ele, claro, você teria um outro emprego, ou até já estar como você agora, bacharel em Direito, mas ele te deu uma outra visão de mundo, né? Porque você, na verdade, rodou o mundo com ele, né? Sim, sim. Foram nada mais, nada menos que 37 países, né? 38 países, na verdade. 38 países. 38 países, fora país que repetiu, né? Teve país que nós fomos 4 vezes, 2 vezes, mas, ao geral, por unidade, 38 países. Perfeito. E Olha, realmente fez uma importância... Realmente fez uma importância enorme na minha vida, enorme. Eu imagino. São 20h59. Nós vamos continuar batendo um papinho aqui. Caso o Face esqueça de nós, a gente continua.
mas ele está programado para 1 hora. Começou às 20 horas em ponto e agora são 20h59 e eu não quero perder essa live, porque depois nós vamos reprisar. Quem não conseguiu assistir, inclusive, nós vamos reprisar na TV Romero, vamos fazer toda uma programação, o horário, vamos avisar todos. E te agradeço e vamos... A gente tem muita coisa para conversar, né? Espero em breve fazer uma outra live com você para a gente falar de outra parte de Michael e você, Jair. Por enquanto, Eu que muito obrigado a todos. Eu que agradeço, Carlos. Para mim foi uma honra poder participar do seu programa. Eu desejo todo o sucesso para você. Sabe que eu gosto muito de você. Um beijo para a Sônia Nascimento e a todos que assistiram. A Sônia entrou? A Sônia está aí? Não sei, mas ela vai assistir, provavelmente ela vai assistir. Né? Vai assistir. Depois eu também aviso para você compartilhar, tá? Em que dia vai ser passado na TV Romero. Agora a gente vai editar, eu vou botar algumas músicas. Agora, como vai ser gravado, então vai dar para fazer uma boa edição. Mas, Jair, muito obrigado mesmo. Nessa sexta-feira, depois de uma semana de trabalho, você se dispor a bater esse papo comigo e com todos que estão assistindo. Obrigado mesmo e te espero na próxima live e a gente se fala. Um bom final de semana para você e para todos e todas. Obrigado. Um beijo para todos. Obrigado. Valeu, Jair. Tchau, tchau. Tchau.